Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aí, Educação Financeira para Jovens Sardinhas, e ele tem uma dedicatória. Ele é dedicatório para Júlia Tanzini, filha de um amigo nosso, está aqui, né, participa conosco aqui do café, participa do nosso chat da LS, participa de várias coisas. E o Tanzini me falou que deu o livro de presente para sua filha e que ela está adorando, que parece, segundo o que ele disse, parece que eu estou conversando com ela no livro. Pois bem, agora eu estou conversando com você em vídeo. Tá? Deixa eu te explicar que o meu sotaque é porque eu fui criado no Rio de Janeiro. Então, ao ser criado no Rio de Janeiro, a gente pega sotaque de carioca, né? Fica com esse sotaque assim, diferentão. Mas ninguém é perfeito, tá, Júlia? Eu faço o meu melhor. Bom, Educação Financeira para Jovens Sardinhas. Esse livro é voltado, foi escrito especificamente mirando o pessoal entre 12 e 20 anos, mais ou menos. Antes dos 12, dá para acompanhar se tiver alguma ajuda, porque eles vão ter um pouco de dificuldade na hora que a gente fala de juros. Mas se você tiver um pouquinho de paciência para explicar, para ajudar, eles vão entender, porque todo o contexto do livro é muito simples. Tá? Eu tento fazer a coisa de uma forma bem direta e a Júlia pode ser que comente aí, pode comentar se ela está achando mesmo que é assim ou que não é. Bom, no livro, a ideia é passar aspectos que a gente passa a vida inteirinha, a vida inteira, sem que ninguém nos explique. E é exatamente por isso que a gente vai fazendo uma opção de bobagens ao longo da vida. E o dinheiro vai escoando, o dinheiro vai saindo pelos ralos e a gente não percebe. Chega lá na frente, aos 40, aos 50, talvez aos 60, dependendo dos seus objetivos em relação ao dinheiro, você vai se dar conta de que, poxa, eu podia ter feito tão melhor, eu podia ter tido uma situação tão melhor, e eu vi e vejo tanta gente aí aposentando, né? 60 e tantos anos, e a queda de qualidade de vida das pessoas é muito grande. Tá? Não é nem da qualidade, é do nível de vida. E eu vejo as pessoas sofrendo imensamente para conseguir pagar seus remédios, plano de saúde, as dificuldades que isso gera para o pessoal mais velho. E tudo isso poderia ser evitado, na imensa maioria das vezes, com um pequeno conhecimento sobre, sobre educação financeira. Tá? As escolas não ensinam, na sua maioria, os pais não ensinam, até porque não sabem também, e aí a gente vai levando a vida do jeito que dá e vai se dando mal. Então, a ideia do livro é ajudar qualquer pessoa de qualquer idade, a partir dos 12 anos, a perceber o que ele ou ela pode fazer para modificar pequenos hábitos, pequenas coisas, todo dia, que fazem com que a gente desperdice o nosso futuro. Então, o livro é voltado para esse tipo de coisa. Eu não preciso disso porque eu sou um cara muito esperto, eu sou muito inteligente, eu sei de tudo. Beleza, meu irmão, segue teu caminho. Mas eu acredito que há sempre um fundo de conhecimento que pode fazer diferença, porque nem sempre a gente pensou nessas coisas. A gente passa boa parte da vida tão preocupado em fazer as coisas e viver a vida que muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente poderia continuar vivendo bem a nossa vida, se divertindo bastante, tendo uma vida boa, sem desperdiçar possibilidades de que o nosso futuro seja melhor. Então a gente fala no livro sobre o que é o mercado de capitais, por que alguns são tão ricos e outros não são. Eu mostro essas continhas, são continhas de aritmética simples que uma pessoa que tem a quarta, quinta série vai conseguir acompanhar, tá? Eu falo sobre coisas simples do dia a dia que atendem os jovens, como celulares, como as meninas em especial cabeleireiro, os rapazes começam aí, né, o barbeiro, saídas, esse tipo de coisa. Quem são os inimigos? Coisas importantíssimas como reservas de emergência, tá? Possibilidades de investimento de dinheiro. O que é bom, o que é ruim. Porque isso aqui ninguém explica. A gente vai fazendo ao longo da vida dando cabeçada. Tá? Tem aqui uma série de planilhazinhas, mas eu mostro isso. A gente fala sobre seguros, aposentadorias, tá? Uma série de coisas como estas que estão ao alcance de todo mundo modificar um pouquinho num livro bastante simples e singelo, mas que efetivamente tem o potencial de modificar o seu futuro, seu, dos seus filhos, seus netos, de todo mundo. Porque uma coisa que não é muito clara, eu tenho isso porque eu vi isso, tá? Eu trabalhei em muitos lugares pelo interior do Brasil e eu vi isso acontecendo direto. Direto. O pai é pobre, o avô é pobre, a pessoa é pobre, o bisavô é pobre, os primos são pobres, todo mundo é pobre. Aí você olha e fala assim, porra,
Mas não precisava ser assim. Aí você olha o cara e fala assim, bom, um ali é mecânico de moto, o outro trabalha, tem até um emprego, agente comunitário de saúde, não sei o que e tal. São empregos que não são espetaculares, não dão fortunas e fortunas, mas que não são assim tão ruins. Né? A pessoa tem uma condição razoável de dar o passo seguinte. O passo seguinte. E aí você olha a vida dessas pessoas, e eu tenho um exemplo muito típico de uma pessoa, eu acho que eu não cito ela no livro, mas vou citar aqui hoje, que é a Isabel, e que eu tive o imenso prazer de poder modificar a sua vida muitos e muitos anos atrás. E é um exemplo que eu acho que vale a pena citar, tá? Júlia, vou roubar o seu protagonismo um minutinho falando da Isabel, hein? Mas a Isabel era uma moça que trabalhava comigo. Ela tinha mais ou menos uns 33 anos por aí, era casado com um cara mais ou menos da mesma idade e ela tinha 2 filhos. Essa situação, avô pobre, pai pobre, ela era pobre, viviam numa situação assim, estável, mas pobre. E os filhos estudando na escola pública, aquela coisa, né? Assim, vamos chegar aonde? No mesmo lugar que os meus pais, onde meus avós chegaram, e vamos ficar por ali. E de tanto eu conversar com a Isabel, de tanto eu atazanar a Isabel, para falar a verdade, porque eles gostavam muito de fazer churrasco, todo fim de semana tinha um churrasco, toda hora tinha uma festa, eu falei, Isabel, cara, quanto que vocês gastam nesse troço todo fim de semana? Tá? Aí você olhava lá e fala, pô, vocês gastam dinheirão, cara, nisso. Você não precisa deixar de fazer suas festas, mas ao invés de fazer festa todo fim de semana, se você fizesse festa só 2 vezes por mês, 2 fins de semana, essa diferença de dinheiro talvez fizesse uma diferença grande para os seus filhos. E a gente foi fazendo esse tipo de conta que eu fiz aqui. E aí ela se deu conta e falou: poxa, caramba, eu estou jogando fora tanta grana. Com isso aqui, eu acho que talvez eu conseguisse pagar a escola para os meus filhos, escola particular. Aí você fala: pô, necessariamente a escola particular é melhor do que a pública? Não, não é necessariamente melhor. Mas em muitos lugares do Brasil, sim, a escola pública tende a ser muito fraquinha. E você não consegue ir muito adiante. Com raras exceções. Tem gente que ia se destacar na escola pública, particular, sem escola, e o cara ia se destacar sozinho. Mas ali, nessa situação específica, a escola particular fazia uma diferença. E não bastou isso. Também conversei com a Isabel. Falei, pô, Isabel, você tem esse emprego aqui, e você sai daqui 4h30 da tarde e vai para casa fazer o quê? Ver novela? Eu faço umas coisinhas, fico ali com as crianças e tal, depois vejo novela e tal. Falei, porra, e se você fizer um curso, cara? Vamos dizer o seguinte, você tem aí, você é uma pessoa que pode fazer um curso diferente. Eu falei, pô, e se você fizer um curso de auxiliar de enfermagem? Ela trabalhava na área da saúde. Você vai sair do emprego que você tem, que você nunca, jamais vai sair de um salário mínimo, para progredir. Um auxiliar de enfermagem, dependendo do tipo de coisa que ele faça, pode ganhar 3 salários, pode ganhar 4 salários. Um valor bastante melhor do que um. E aí atazanei a Isabel foi lá e fez uma prova e tal, e começou a trabalhar como. Trabalha não, foi fazer o curso, continuou trabalhando e foi fazer o tal curso de auxiliar de enfermagem, que dura, se eu não me engano, dura 2 anos. E a gente continuou em contato. Quando terminou, eu mantive contato. Tal. Quando ela terminou, ela começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem, e no estágio dela de auxiliar de enfermagem, para se formar precisava de um estágio, ela começou a trabalhar no centro cirúrgico do hospital, na cidade onde nós estávamos. E ela conheceu o médico gostou dela, falou que você é alto astral, você é legal e tal. Por que você não faz um curso de instrumentador? Instrumentador cirúrgico. Isso é um curso específico. Dentro da área de enfermagem, um curso específico. E ela falou, pô, eu não tenho grana. O cara falou, olha como a sorte também faz parte, mas é importante que você se ajude para que a sorte te ajude. O cara falou assim, quer saber? Eu vou te pagar o curso, mas você vai instrumentar para mim. Ela falou, pô, só se for agora. O curso não dura muito tempo, o curso acho que são alguns meses. E o cara pagou o curso para ela, tá? O cirurgião lá pagou o curso para ela. Depois ela começou a trabalhar para ele, né? E foi descontando para pagar de volta. Ela não foi de graça, para descontar, para receber de volta. E ao final de mais ou menos um ano, ela já tinha pago aquilo tudo de volta. E ela não estava ganhando 3 salários, ela estava ganhando 5, porque o instrumentador ganha mais. Aí ela falou, porra, as coisas funcionam basicamente de dia. Ela falou, poxa, eu acho que tenho condição, já tenho condição. Detalhe, ela tinha separado o marido. Aí você fala assim, por que a Isabel separou do marido? Porque o marido só queria farra, o marido só queria festança, o marido só queria gastar dinheiro. E ela estava num processo de eu quero evoluir na vida. Porque o objetivo não era a Isabel melhorar de vida. Isso também é um objetivo. O importante era os filhos da Isabel terem uma oportunidade muito melhor do que os pais da Isabel deram para ela.
Os filhos dela eram pequenos, tá? Tem em conta, ela tinha 30 e poucos anos, então os filhos eram pequenos. Bom, passado um tempo, a Isabel, eu mantinha contato com a Isabel, ela já não trabalhava mais com a gente, eu mantinha contato com a Isabel dentro da área da saúde na cidade. A Isabel foi fazer faculdade de enfermagem. E ela fez faculdade de enfermagem. A faculdade de enfermagem dura 4 anos? Agora eu não sei mais, são 4 ou são 5 anos. Eu sei que a Isabel continuou trabalhando como auxiliar de enfermagem, especificamente sendo instrumentadora cirúrgica, pagou a faculdade, botou os filhos na escola particular. Quando ela terminou a faculdade, os meninos estavam ali já começando a adolescência, e ela era formada em nível superior. Ela foi a primeira pessoa na família dela inteira, e não era pequena, a ter um título de nível superior. E ela tinha irmãos bem menores, temporão mesmo e tal. E esses irmãos mais novos começaram a ver a Isabel como, poxa, um ídolo. Se ela consegue, eu também consigo. Então, o fato da Isabel ter saído daquela situação e avançado fez com que os filhos dela avançassem e as pessoas em torno vissem que era possível também fazer. Tá? E a Isabel foi adiante. Ela se formou em enfermagem, ela começou a trabalhar, ela já era instrumentadora cirúrgica, largou de ser instrumentadora cirúrgica porque enfermeiro de nível superior é diferente, não faz mais aquilo, mas o salário dela saiu inicialmente de um salário mínimo para 4 ou 5 que ela ganhava ali como instrumentadora, para 15 salários mínimos depois de formada, com a experiência que ela tinha. Ela já tinha experiência de todos os setores da saúde na área dela. Por quê? Porque ao longo do tempo ela foi crescendo com isso. E ela passou para mais ou menos 15 salários mínimos. E eu encontrei a Isabel depois de um tempo, ela veio me agradecer, tudo isso, porque, não fui eu que fiz, não foi a Isabel que fez, o mérito é dela. Mas alguém tem que dar um empurrão. Alguém tem que te mostrar que é possível você ter uma vida melhor. É possível você ir muito mais longe do que todo mundo em volta. E que para isso, basta você fazer pequenas modificações na sua vida. Tá? Esse livro tem esse objetivo. A história da Isabel é só uma ilustração. Eu nem ia falar nisso. Aliás, há muito tempo que eu não falo nisso. Não foi o único caso. Eu tenho a felicidade de, ao longo da minha vida, ter conseguido ajudar algumas pessoas em situações mais ou menos semelhantes a essa da Isabel. E isso me deixa muito contente porque eu já plantei árvores, já tive filhos, já escrevi livros e já ajudei algumas pessoas. Então eu tenho a felicidade de pensar que eu vou deixar um mundo melhor do que eu encontrei quando eu cheguei. Certo? Então, Júlia, fica aí uma conversa que eu tive, que não está no livro, você está sabendo disso agora, e através desse exemplo da Isabel, que mudou a vida de uma família inteirinha. Tá? Anos depois eu encontrei a Isabel já muito mais velha. Os filhos dela estavam na faculdade, todos dois, e com amplas perspectivas de terem uma vida de classe média alta, saindo da pobreza e atingindo um patamar superior, porque uma pessoa, a Isabel, fez os sacrifícios necessários, mudou a sua forma de lidar com o dinheiro e com o mundo e foi adiante, puxando todo mundo com ela. Então é um exemplo muito interessante. Se algum dia a Isabel ouvir isso, ela sabe que tudo isso aí é a mais pura verdade. Espero que ela um dia ouça. Eu fico muito feliz. Agora fiquei até emocionado de falar sobre isso, que há muito tempo que eu não falava. Bom, Júlia, fico feliz que você esteja gostando do livro. Tá? Eu vou botar aqui uma dancinha para você ver como é que eu fico. Quando seu pai me disse que você estava adorando o livro e que parecia que eu estava conversando com você, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei desse jeito aí, ó. Tá? Então, muito obrigado pelo comentário que você fez com seu pai, que me deixou extremamente feliz. Espero que o livro continue sendo bom para você. Não deixem de pensar no assunto se você tem filhos, netos, primos, crianças, adolescentes, pessoas que você acha que poderiam se beneficiar de um conhecimento melhor de educação financeira para mudar a forma como eles encaram as finanças e melhorar as vezes de vida no médio e longo prazo. Tá aqui. O livro está aí à disposição para vocês no Clube de Autores. Tem na descrição do vídeo, tem onde encontrar esse livro. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Um abração para a Júlia em especial. Um beijo para a Isabel, se algum dia ela ouvir esse vídeo. Tá? Um beijão, Júlia. Tchauzinho.